espetacular. E aqui está a beleza de tudo isso. Tudo é lindo aqui, mas essa aqui é mais lindo ainda, né? A vitamina C, ela impede ou inibe o NF-kappa-beta. O que é isso? Esse NF-kappa-beta, ele é o responsável pela ativação de várias citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, a TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8. São essas citocinas que promovem a reação, o processo inflamatório. E quando você usa vitamina C, você inibe, você impede essa ação do organismo ali, nesse processo inflamatório. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Quando se fala de vitamina C como anti-inflamatória, ela funciona desse jeito, inibindo as ações das citocinas inflamatórias. Também promove cicatrização de feridas. E nos casos de tratamento de ferida que nós fazemos na clínica, vitamina C é o carro-chefe nas aplicações. Os aminoácidos. Os aminoácidos importantes para o ganho de massa muscular, no caso de ganho de força muscular também, no caso de emagrecimento. Esse emagrecimento, estou falando de sarcopenia, não uma pessoa que quer emagrecer propriamente dito, mas uma pessoa que está magra, né? Está sarcopênica. Então, você usa aminoácidos para que ela ganhe massa muscular. Também usado na cicatrização de feridas e também na queda de cabelos. Essa substância aqui é uma substância a partir do enxofre, né? Que é aqui o MSM, né? Uma molécula a partir do enxofre orgânico. Excelente, fantástico, maravilhoso, antioxidante, anti-inflamatório e desintoxicante, né? Todo o processo de desintoxicação precisa ser utilizado o SMS, né? Na verdade, esses 3 pontos aqui, se você usa o SMS, você já está fazendo uma base do tratamento aqui, porque você antioxida, você desinflama e você desintoxica, né? A função dele, ó, importante na reconstituição de vários órgãos, como músculo, cérebro, cabelos, unhas, ossos, articulações, doenças autoimunes, doenças artríticas, artrite reumatoide, cistite intersticial, que é uma doença que, pela medicina convencional, não tem tratamento. Cistite intersticial é uma doença que o paciente não tem tratamento pela medicina convencional, mas você pode usar pela medicina natural, a medicina integrativa tem tratamento, sim, que você consegue reverter essa situação, que é a cistite intersticial. Também ação antibacteriana e fungicida, excelente, né? Atua também como potencializadora da vitamina C, da vitamina Q10, que eu já falei anteriormente da função dessas vitaminas. O MSM, ele potencializa a função desses nutrientes. Também vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D, vitamina E, dos aminoácidos, do selênio, do cálcio, do magnésio e outros minerais, é potencializado com essa substância, que é uma substância advinda a partir do enxofre. E enxofre você encontra no repolho, você encontra na cebola, e outros vegetais são ricos em enxofres. E você, então, pode estar utilizando e potencializando o efeito desses outros nutrientes. A vitamina D, eu coloquei aqui, é hormônio D, porque ela está deixando de ser chamada de vitamina D. Ela se descobriu que era uma vitamina, pelo primeiro pesquisador, colocou como vitamina. Nas últimas pesquisas já se sabe que ela não é uma vitamina, e sim um hormônio. Por isso ela está sendo chamada de hormônio D, tá certo? Só esclarecimento. E vamos todo mundo começar a chamar isso de vitamina D, porque é a realidade. Daqui a pouco todo mundo esquece a vitamina D e aí já é hormônio D, que é o ideal, né? Ok? Função: sistema imunológico, doenças crônicas, doenças autoimunes, câncer, a diabetes. E, na verdade, não há como tratar um diabetes sem a presença do hormônio D. Dificilmente. Há uns 8 meses atrás, recebi uma paciente que a vitamina D, o hormônio D, dela estava em 16. E vocês lembram que eu falei que, já falei disso aqui, de 80 a 100 é o ideal, de 80 a 100. Então, ela estava com 16. A diabetes, ela já estava com indicação para amputação, né? E graças a Deus ela chegou em tempo. Quando o marido perguntou se havia o que fazer, eu pedi para ele pelo menos 6 meses de tratamento para a gente dar a resposta.
E ela fez o tratamento em 8 meses e hoje ela está lá com o pezinho dela são e salvo. Numa das últimas consultas, que ela foi para avaliação, ela chegou lá e me mostrou o pezinho dela lá, são e salvo, e com as unhas do dedinho dela todo pintadinho lá de esmalte. Eu fiquei muito emocionado porque, para quem estava com a indicação de perder a pé, ser amputado, estava ali, recuperou a autoestima, estava ali toda bonita, né? Toda vaidosa. Isso, gente, não tem preço. Isso não tem preço. Não há dinheiro que paga isso. A satisfação de ver uma pessoa chegando lá e mostrando resultados, né? Saúde, autoestima, saudável, nossa, isso é impagável, ok? O hormônio D também atua na síndrome metabólica, no autismo, e olha, eu tive um caso de um garoto com autismo, que o autismo, a gente sabe que pela medicina convencional também não há cura, né? E a gente consegue reverter o quadro de autismo com uma dieta específica e com a utilização em altas doses de vitamina D. Altas doses de vitamina D você consegue reverter. Esse garoto já não usa mais nenhum tipo de medicamento e já está estudando na escola Vida Normal. Foi o uso de altas doses de vitamina D, mais ou menos 8 meses de uso, e ele hoje está totalmente recuperado. Reversão total, ok? Raquitismo, osteoporose, doenças cardiovasculares, doenças renais. Você precisa utilizar, principalmente para essas últimas 3, osteoporose, doenças cardiovasculares e doenças renais, é impossível você, porque na maioria das vezes há calcificação. A osteoporose é uma descalcificação. Então você precisa colocar o cálcio no lugar dele. Vitamina D, ele faz esse transporte muito bem. Doenças cardiovasculares, grande parte delas são calcificações dentro dos vasos sanguíneos, da mesma forma que as doenças renais são calcificações nos néfrons, nos filtros renais. Você consegue limpar, remover esse cálcio ali na utilização do hormônio D. A depressão, praticamente impossível você tratar a depressão e a obesidade sem a presença, ou seja, sem dosagem de vitamina ou hormônio D. É importante. Agora, temos que usar doses elevadas. Não adianta você ficar usando 2.000 unidades por dia, que não vai dar resultado, não vai surtir efeito. Você vai passar a vida inteira tentando elevar a sua vitamina D. Eu já fiz isso muito, né? No início da carreira aí, nas terapias, dosando vitamina D com 2.000 unidades por dia, e muitas vezes comprimidos, o cápsula, que isso perde praticamente quase que tudo. A absorção é muito ruim quando você usa nessa forma farmacêutica, nessa via de ingestão. Via oral não é a via boa para fazer suplementação de vitamina D. A via legal é intramuscular. Intramuscular. Ela é uma vitamina oleosa, não pode ser soro endovenoso, tem que ser injeção mesmo, intramuscular. E é bacana, não dói, é bem tranquilo. E outra coisa, é importante a gente falar, não se usa vitamina D sozinha. Se você usar a vitamina D sozinha, você vai calcificar seus vasos sanguíneos e seus rins. É perigoso, inclusive, isso aí. Você tem sempre que usar vitamina D com vitamina K2. Então, você evita todo esse problema. Tá? Raramente eu recomendo vitamina D sozinha, quando a pessoa já fez toda a suplementação com K2, já está em níveis ideais, ela quer só dar mais uma subidinha ali e tal, já está uns 60, 70, você quer dar uma elevada, então tudo bem, você faz ali uma dose intramuscular dela sozinha, tudo bem. Mas, caso contrário, você tem que fazer sempre com vitamina K2. A vitamina E, também muito importante, protege as células do corpo contra radicais livres, envelhecimento precoce, utilizado no câncer, doença de Alzheimer, infertilidade, doenças cardiovasculares também, doenças neurológicas e melhora da saúde da pele e dos cabelos também. Vitamina E é uma vitamina fantástica. E olha ela aqui, ó, vitamina K2, né? Nós temos algumas vitaminas K. A K, ou dita K1, ela tem pouca funcionalidade terapêutica no nosso organismo. A K2 é a top. E tem também a K3, que ela é utilizada nas doenças crônicas, faz parte aí das doenças do tratamento do câncer, por exemplo. Porém, ela é usada com a vitamina C em altas doses. Junta as duas e faz uma dose mais elevada no tratamento do câncer, porque ela é antioxidante. A K2, ela melhora a saúde óssea, também um excelente anti-inflamatório, dores menstruais,
as mulheres que têm problemas aí, menstrual, ou até mesmo endometriose, né? Ela alivia muito essas dores, tá? Também controla ali o nível de açúcar no sangue, é bom para gestantes, tá? Doenças renais, doenças hepáticas e também inibe a calcificação nas arteriais, tá? Então, ela é muito usada também para essas doenças. É uma vitamina espetacular. Gosto muito dela, sempre uso, sempre recomendo para escrever para meus pacientes, porque a gente vê um efeito assim muito rápido e bem legal nos pacientes, ok? Gente, por que nós precisamos suplementar? Essa é a grande pergunta. Porque a indústria, hoje, ela está fornecendo para a gente alimentos pobres em nutrientes. Pobres em nutrientes. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. O que significa alimentar-se? Significa dar sustento, sustentar-se, nutrir. E a pergunta que não quer calar. Os alimentos realmente nos alimentam? Nutrem? Gente, praticamente não. São produtos alimentícios. Apenas comida. O que há de errado com a nossa alimentação? O que há de errado com a nossa alimentação? A indústria produz alimentos sem nutrientes ou retira esses nutrientes no processo de produção, de fabricação, de manipulação. Na verdade, essa retirada de nutrientes começa desde do plantio, desde a da agricultura, até lá na indústria, onde vão manipular esses alimentos. Todo esse processo, se há uma perca importante de nutrientes. E você acabou de ver da importância desses nutrientes. Como são produzidos nossos alimentos? Lá na indústria, são utilizados o quê? Os fertilizantes e os agrotóxicos. Precisam de fertilizantes, por quê? Porque aquele terreno lá, o agricultor trabalha aquela terra, anos após anos, 10, 20, 30 anos no mesmo local. Essa terra ela vai ficando pobre, enfraquecida. Então, precisam de fertilizar com compostos químicos para que elas consigam produzir os alimentos ali. E esses compostos químicos, fertilizantes, que são adubos, eles, na verdade, vão deixando esse terreno cada vez mais ácidos, o que vai interferir na microbiologia do solo. E eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Vai deixando esses alimentos também pobres em certos nutrientes, em outros nutrientes. Ok? E também os agrotóxicos são os fertilizantes, são os agroquímicos para combater as pragas, os insetos que devoram ali a plantação, os vegetais. Então, esses agrotóxicos, eles que são usados para combater as pragas, eles, com o processo de fotossíntese no crescimento da planta, do vegetal, eles vão agregando, vão assimilando esses agrotóxicos na sua composição química. Então, se torna um alimento realmente bem complicado para o nosso consumo. Os aditivos químicos, lá na indústria dos alimentos, como os conservantes, os melhoradores, os saborizantes, os corantes, os espessantes e os aromatizantes. Todos esses compostos químicos que a indústria usa no preparo dos alimentos, tudo isso roubam nutrientes ou impedem do nosso organismo absorver nutrientes. Porque há nutrientes que competem pelo sítio ativo da célula onde é absorvido com esses aditivos químicos. O que chega primeiro ocupa e o nutriente chega por último, acaba chegando por último, acaba não sendo absorvido. Então, isso traz um nível de desnutrição muito importante. Muito importante. Então, tem veneno na comida? E agora? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Vamos compreender um pouquinho melhor sobre isso aqui para lhe dar essa resposta. Os agroquímicos. Nós falamos lá dos agroquímicos, que são os fertilizantes, e os principais deles são nitrogênio, fósforo e potássio. E vamos ver a importância e a função de cada um deles. O nitrogênio, por exemplo, ele é importante na produção de proteína pelo vegetal. Né? O vegetal precisa de nitrogênio para que ele possa produzir a proteína. Também ele vai fazer com que aquele vegetal gere flores e frutos. Mas interessante, se esse nitrogênio faz parte da produção de proteína, né? Então nossos vegetais deveriam ser bem mais proteicos, porque são adicionados nitrogênio no solo, e ele faz com que esse vegetal vai produzir essas proteínas. Mas não se assuste você,
que, na verdade, isso ocorre de forma contrária. Jazinho, eu vou te explicar isso e mostrar no estudo científico o que acontece e como isso acontece. Já o fósforo, ele é ideal para fornecer energia e também para o desenvolvimento de novas estruturas do vegetal. Já o potássio, ele permite a transpiração e a troca gasosa, é importante você prestar atenção nessa questão também, a troca gasosa, além de ajudar a evitar as pragas. Mas eu quero que você foque na troca gasosa aqui e o nitrogênio na produção de proteínas do vegetal. Muito bem. Vamos falar um pouquinho desses agrotóxicos. O nosso país é um país que se consome muito agrotóxicos, se usa demais agrotóxicos, né? Nós temos os campeões de agrotóxicos aqui. Esse estudo é de 2017, foi o último estudo que saiu. Eu até procurei se havia algum mais recente, realmente não tem nenhum estudo recente. E os agrotóxicos mais consumidos no mundo, inclusive no Brasil, são esses aqui. Vamos para o primeiro aqui, que é o que a gente vai falar dele, que é o glifosato. O glifosato, ele, em 2017, ele foi o mais vendido, atingindo aí 173 mil toneladas, só no ano de 2017. Vamos lá. O glifosato talvez seja o agrotóxico mais famoso do mundo e é, com certeza, o mais vendido. Só no Brasil, são 110 produtos comercializados com base no glifosato, em 29 empresas diferentes. 173 mil toneladas foram vendidas no ano de 2017, ou seja, atingindo, na verdade, ele ficou em primeiro lugar e 3 vezes mais do consumo em relação ao consumo do segundo colocado. 3 vezes mais em relação ao segundo colocado. Mas vamos ver o que esse herbicida faz. O glifosato é um herbicida sistêmico de amplo espectro e desencadeante e dessecante de culturas, ou seja, ele mata ervas daninhas, ele é usado para matar ervas daninhas que não é de interesse ali daquele campo de agricultura. Ou seja, ele mata as concorrentes daquela planta que está sendo cultivada ali, da soja, do milho, do arroz, do feijão e tal. Então, essa agricultura que está sendo cultivada, ela cresce sozinha naquele terreno, porque não tem nenhuma outra erva para competir com ela. Só que olha o problema que isso causa. Nesse estudo aqui, o comportamento ambiental do glifosato, realizado por Rossi e Moraes, engenheiro agrônomo com pós-doutorado nos Estados Unidos, Rossi biotecnista, também pós-doutorado nos Estados Unidos. Olha o que eles falam aqui nesse estudo aqui, ó. Em estudos recentes, mostram que o glifosato reduz os micro-organismos presentes no solo cultivado com soja, ok? Refletindo, consequentemente, na produtividade da cultura. Antes de 2017, ele já constatou que o glifosato reduz a atividade microbiana em 2 tipos de solos. Aqui embaixo está dizendo aqui, onde a biomineralização do glifosato diminui com o aumento de aplicações, indicando o efeito do herbicida sobre a atividade microbiológica do solo, indicando, vou repetir, o efeito sobre a atividade microbiológica do solo. Preste atenção nisso aqui, gente. Esses estudos realizados com fungos e bactérias do solo verificaram que ocorreu o efeito tóxico no crescimento populacional e na diversidade metabólica pelo uso contínuo do herbicida glifosato na mesma área, determinando os efeitos da atividade residual pelo uso repetido ao longo prazo, que foi feito entre 9 e 13 anos nesse estudo, nesse local, do herbicida glifosato no solo. Verificaram mudanças significativas no crescimento e na composição da vegetação espontânea de plantação de pinos, assim como para micro-organismos do solo, bactérias e fungos. A presença do herbicida no solo florestais pode favorecer a microbiota que consegue degradar o glifosato. Porém, por outro lado, suprimir outros micro-organismos, fungos e bactérias, que nós falamos lá na frente, inclusive os benéficos, alterando assim o equilíbrio da microfauna deste ambiente. Ou seja, nós precisamos de fungos e bactérias no solo para que os nossos alimentos produzam e façam aquilo lá que eu falei lá da produção de proteína. Nós precisamos de reações
de fungos e bactérias para o nitrogênio produzir as proteínas no vegetal. Já em outros estudos, o glifosato afirma que este reduz a atividade de bactérias que fixam o nitrogênio, tá vendo? Reduzindo a atividade das bactérias que fixam o nitrogênio. Essas bactérias transformam o nitrogênio em material e nutriente essencial para as plantas. Então, nós precisamos de nitrogênio para que essas bactérias produzam nitrogênio, e o nitrogênio faz com que os vegetais produzam a proteína que nós precisamos de utilizar como nutriente. Ou seja, o nitrogênio ele faz com que o vegetal produza essas proteínas. Porém, o glifosato degrada essas bactérias, então nós não temos nitrogênio suficiente, então nós temos agora um alimento que não tem proteína suficiente. Ou seja, nós temos alimentos que não têm proteína de maneira adequada para que nós possamos ingerir, para que nós possamos nos alimentar. Grãos, por exemplo, soja, o próprio feijão, o milho, o trigo, né, e todos os outros grãos produzidos nesses campos, nesses terrenos onde se utiliza o glifosato como herbicida, então nós temos um alimento que não atende nossas necessidades proteicas, ou seja, alimentos que não nutrem, que não alimentam. E estou falando apenas de proteína, mas os outros nutrientes também são comprometidos com essa atividade agronômica que utiliza o glifosato como herbicida dos seus alimentos. Ok? Partindo para frente, segundo estudos recentes, feitos pela FDA, 26 frutas, vegetais diferentes foram encontrados resíduos de pesticida em 9.600 das 20.000 amostras, ou seja, quase que a metade, né? 9.600 de 20.000, quase a metade desses alimentos estão contaminados com pesticidas. A ingesta do glifosato, veja, gente, o perigo disso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de cima, ok? A ingesta de glifosato está associada a desordens gastrointestinais, a obesidade, a diabetes, as doenças cardíacas, a depressão, o autismo, que hoje o autismo tem aumentado assustadoramente. Há 30 anos atrás, isso aqui é coisa raríssima. Hoje, bastante comum. Depressão nem se fala, né? Infertilidade também é um problema muito prevalente na comunidade inteira, na sociedade, população. Câncer nem se fala. Doença de Alzheimer, doença de Parkinson, microcefalia, deficiências renais, colite, hipotireoidismo, doenças hepáticas, esclerose múltipla, infertilidade, falei 2 vezes, infertilidade, ok? Doenças respiratórias, linfoma não Hodgkin, intolerância ao glúten. Preste atenção nisso aqui, gente. Olha, há pouco tempo atrás, não se falava em intolerância ao glúten. Hoje, o que se fala é intolerância ao glúten. Aqui uma das causas. Alimentos contaminados com glifosato, intolerância ao glúten. Hoje, comer glúten, né, é um problema sério, muito sério. Porque nós temos aqui um problema intestinal, gastrointestinal, que leva à intolerância ao glúten. Também alterações hormonais e TDAH, também muito comum hoje em dia. Já no outro estudo, vitamina B6 se perde entre 50% e 70% quando se processa as carnes. Os defensores do consumo da carne, tá aqui, ó, vitamina B6 se perde de 50% a 70% quando você processa esse alimento. Entre 50% e 70% nos cereais, processo dos cereais. Se perde também do ácido fólico, que é a vitamina B9, em torno de 50% nas preparações. Também se perde 80% do magnésio quando é removida ali o grão, a película externa dos grãos. As uvas estocadas perde 30% das suas vitaminas do complexo B. As mexericas estocadas por 8 semanas, que é a média, se perde em torno de 50% da vitamina C. O aspargo, isso aqui assusta. O aspargo, que é um vegetal super caro, né? Você paga ali R$30 algumas pecinhas, né? Alguns cachinhos de aspargo, você tem uma perca de 90% da vitamina C. Ou seja, está comprando um alimento caro, um alimento até nobre, caro, porém com a perca aí de 90% se ele for estocado por 1 semana apenas. Os congelados de carne, congelamento de carne perde em torno de 50% da vitamina B1, da B2 e também da B5, ácido pantotênico. A droga
sulfametazina, é conhecida como cancerígena e está proibida em diversos países da Europa, Estados Unidos e outros. Ela está presente em alguns alimentos cárneos e também laticínios, segundo o FDA, em até 25% das amostras que foram testadas, né? 40% dos peixes estão estragados na hora da compra, 50% dos peixes brancos e também 40% do salmão estão contaminados com bisfenol. Carne assada e frita, ela sofre uma desnaturação das proteínas e perde a sua biodisponibilidade, ou seja, se você cozinhou a carne e fritou, você não tem proteína ali. As pessoas que defendem o consumo de carne defendem porque ela é um alimento proteico. De fato, ela é um alimento proteico, tem muita proteína, mas se você cozinhou, fritou, acabou. Você saturou, aliás, você desnaturou essas proteínas e uma proteína desnaturada, ela não tem biodisponibilidade, então perdeu o efeito no seu organismo. Nesse estudo feito, estudos Hannes, feito nos Estados Unidos, com 2.800 pacientes de 1 a 74 anos de idade. Olha o que aconteceu. Em 6 áreas distintas dos Estados Unidos. 9 mulheres de cada 10, ou seja, 90%, têm deficiência de ferro na sua dieta. Uma mulher de cada 2, 50%, tem deficiência de cálcio na dieta. Esse outro estudo, State Nutrition, também dos Estados Unidos, em 8.600 pacientes, uma em cada 4 homens e uma em cada 3 mulheres apresentam deficiência de vitamina A. Uma em cada 3 pacientes apresentam deficiência de vitaminas do complexo B. Desnutrição aqui está em alta, né? Esse outro estudo, numa casa de repouso nos Estados Unidos, também constatou que em 1 em cada 3 pacientes apresentava deficiência de cálcio e de vitamina B6. 1 em cada 5 pacientes tinham deficiência de ferro e vitamina A. Deficiência de B12, que é bem interessante a gente falar isso aqui, eu até vou gastar um pouquinho de tempo para falar de B12, que é a cobalamina, que é muito prevalente também a deficiência populacional no mundo de vitamina B12, cobalamina. Nesse estudo, feito em idosos com deficiência de B12, 50% em mulheres e 28% em homens. Então, mulheres, se cuidem, porque a sua probabilidade de desenvolver doenças, principalmente neurológicas, são altíssimas, porque é muito alta a prevalência de deficiência de B12 no sexo feminino, nas mulheres, ok? Nos homens nem tanto, mas é uma deficiência muito importante. Recebi uma paciente, certa vez na clínica, que a vitamina B12 dela, eu nunca peguei esse caso como esse, isso foi raro, raridade. E eu participo de muitos eventos com vários colegas da área de saúde, e quando eu comento, todos comentam a mesma coisa, que nunca vi o caso desse, mas eu tenho um exame dela lá para comprovar. A vitamina B12 dela estava em 4. Gente, isso aqui é quase 0. A suficiência de B12 é em torno de 700, 800, até 1.000. Isso é ideal, é o suficiente. Então, com um paciente com a vitamina de 4, B12 de 4, a gente fica assustado, porque a deficiência de B12 leva a problemas irreversíveis, problemas neurológicos irreversíveis. Você começa a perder os movimentos e vai definhando até, vai a óbito. Então, vitamina B12 é uma das vitaminas mais importantes para suplementar. Tudo que eu falei aqui é importante suplementar, mas uma atenção mais especial para a B12 ainda, porque é irreversível quando você chega num estado assim tão deficiente de B12. Você começa a ter problemas, e eu conheço um caso, esse caso não foi paciente meu, na verdade eu fiz um atendimento dele uma única vez, ele estava zerado com a B12, e ele foi perdendo os movimentos musculares, perdeu os movimentos, e não estava mais andando, estava acamado, e em 2 anos, depois do diagnóstico, ele veio a óbito. Então é muito sério essa questão de deficiência de B12. É necessário suplementar, é fundamental suplementar. Não corra risco, não vale a pena, não tem que pagar o preço. Por que eu falo isso? Porque a vitamina B12 ela não tem uma fonte natural para você fazer essa suplementação, ela é sintética, não tem jeito, não tem conversa. Nós temos vários alimentos que contêm cobalto. Cobalto é o precursor da cobalamina. Cobalamina é o nome da vitamina B12. Então, nós temos alimentos ricos em cobalto, que ele é o precursor da cobalamina. Mas existem vários fatores que impedem
a sintetização da B12. A B12 ela é sintetizada no organismo por fator de bactérias, fator intrínseco. Se você tem um intestino ruim, você pode impedir. E a própria deficiência em alguns alimentos, principalmente para as pessoas que consomem alimento carne, que pensam que carne tem B12, e na verdade os animais também estão deficientes em B12, então você não tem B12 ali suficiente. E outra coisa, o organismo ele não consegue absorver B12 de fontes de origem animal. Então, até porque ela é uma vitamina sintetizada pelo próprio organismo. Então, só aqui já tira esse tabu aí de absorção de B12. Tá? Então, consumir carne por causa de B12 não é uma verdade, porque tem vários fatores aí que interagem no nosso organismo para a produção da B12, tá certo? Ok, creio que ficou clara essa questão. Como ela não tem fonte vegetal para fazer essa suplementação nos alimentos, então você tem que realmente recorrer à farmacologia para suplementar, e você vai suplementar ela de forma injetável. Tá? Existe forma via oral, porém a perca é muito grande, não é interessante, você gasta dinheiro, não consegue levar, então injetável é a forma mais correta. E nós temos 3 tipos de vitaminas B12. Nós temos a hidrocobalamina, que é a forma ativa que o organismo usa. Nós temos a metilcobalamina, também forma ativa que o organismo usa. E nós temos a cianocobalamina, que é a forma inativa. O organismo tem que pegar essa forma, quebrar ela, deixar ela em hidrocobalamina para que ela possa ser utilizada. E ela é tóxica. Cianocobalamina é tóxica. Então, o organismo não vai conseguir fazer essa quebra, vai ter grande perca, e ela ainda deixa toxicidade no organismo. Então, não convém comprar cianocobalamina. Apesar do preço muito barato, mas não compensa custo-benefício, é melhor você recorrer à metilcobalamina, que é a forma que você encontra para ser comercializada, nas farmácias, etc. Né? Clínicas que fazem ela de forma injetável ou farmácia que vendem em forma via oral, que não é a tão adequada questão de absorção. A hidrocobalamina, você não encontra ela de forma farmacêutica para vender. Isso é o próprio organismo que pega a metil e quebra e transforma em hidrocobalamina, que é a forma utilizada pelo organismo. Beleza? Ficando entendido a questão da B12, suplementação, não tem jeito, tem que entrar na agulha mesmo, ok? Vamos passar, então, para falar um pouquinho da vitamina B12, desculpa, D3, né? Ou o hormônio D3, o colecalciferol. E eu tenho esse estudo aqui, que é muito interessante, eu gostaria de realmente passar um pouquinho por ele. Olha a deficiência de D3 no mundo, estatística mundial. Nos Estados Unidos, nós temos uma população carente de D3 em torno de 40%. Nos médicos e estudantes de medicina, 32%. Mulheres afro-americanas, aliás, esse estudo é americano, desculpa, não é um estudo mundial, um estudo americano. 42% das mulheres afro-americanas em idade fértil têm deficiência de D3. 48% das meninas de 9 a 11 anos, ou seja, as meninas já estão deficientes quando chegam na idade adulta, deficiência então mais severa ainda. 60%, até 60% dos pacientes hospitalizados estão deficientes de D3. Até 80% dos pacientes em lares de idosos deficientes, 76% das mulheres grávidas, e dessas, 81% das crianças nascidas delas, as quais terão mais cedo ou mais tarde maior probabilidade ou predisposição de desenvolver diabetes tipo 1, também artrites, esclerose múltipla e esquizofrenia. Ou seja, das 76% das mulheres grávidas com deficiência de vitamina D3, 81% dessas crianças têm uma alta probabilidade de ter essas doenças, como diabetes, artrite, esclerose e até esquizofrenia. Importante, interessante saber disso, né? Deficiência de vitamina ou hormônio D é muito importante. Tem que suplementar. E como eu já falei minutos atrás, não adianta você recorrer à farmácia e comprar aquelas cápsulazinhas com 2.000 unidades. Isso aí não vai te ajudar praticamente em nada. Elas precisam de mais, uma concentração maior, 10.000, 50.000, 30.000. Uso oral é bom, mas não é a melhor
via. A melhor via é injetável, é muscular, aplicação, entrar na agulha não tem jeito, mas é suficiente, é eficiente. E você deve fazer doses altas, 100 mil, 300 mil, 600 mil em casos necessários, até 600 mil, mas, via de regra, 100 mil unidades já está legal, já está de bom tamanho. Gente, uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro. A indústria sabe da eficiência da vitamina D3, da potência que ela tem de prevenir as doenças, promover a saúde e de curar as doenças, tratar as doenças, remir as doenças. Elas sabem disso. E a dose da vitamina ela é tão baixa, que se fôssemos usado na forma de pronúncia correta, farmacêutica correta, usado em microgramas ou miligramas, seria uma dose muito pequena. E aí todo mundo ia começar a usar de maneira desregrada. Então, todo mundo ia ficar bom, não ia adoecer, ou quando adoecesse, ia ficar tratado muito mais rápido, muito mais fácil e gastar muito pouco. Então, a indústria obriga que nós chamamos isso de unidade internacional, UI, unidade internacional. Mas quando a gente fala de 100 mil unidades, até assusta, né? Imagina 600 mil, eu já falei isso para o paciente, não, Deus me livre, não vou usar 600 mil unidades nunca, isso é tóxico, isso mata, não vou usar 600 mil. 100 mil unidades representa 2,5 miligramas. 100 mil, nós estamos falando de 100 mil unidades, representa 2,5 miligramas. Isso é muito pouco. Por isso a indústria não deixa a gente chamar isso e prescrever isso em miligramas, em peso de medida, mas sim em unidades internacionais, só para o paciente, né, fica assustado ali com 600 mil unidades. Eu faço 600 mil unidades em mim a cada 3 meses. Na época que eu peguei Covid, eu fiz semanal, não tive praticamente sintomas nenhum, irrelevantes sintomas da Covid. E conheço, e tem muitos estudos, conheço muitas pessoas que fizeram o uso de 600 mil e praticamente não tiveram nada com Covid. Então, é realmente uma vitamina ou um hormônio potente, alto potencial de tratar as doenças, né, preveni-las e manter você saudável. Então, querido amigo, amiga, use vitamina D. Procure uma clínica que faz ela via injetável e use. Você vai ser muito beneficiado. Muito mesmo. Te garanto isso, porque eu vivo isso na prática, né? Por que suplementar? Deixa eu tirar isso aqui de cima. Ok. Avancei uma, né? Deixa eu voltar aqui. Ok. Precisamos suplementar para atender às necessidades nutricionais. Isso é fundamental. Você já viu a grande importância dos nutrientes. Grande importância dos nutrientes. Para o quê? Promover saúde, prevenir as doenças e recuperar, no caso de uma doença já estabelecida. Precisamos atender essas necessidades nutricionais. Aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes, que os alimentos estão pobres. Você viu lá as razões e o porquê. Então, precisamos aumentar essa biodisponibilidade, essa quantidade de nutrientes utilizadas que o organismo precisa. Oferecer quantidades específicas e necessárias de vitaminas, minerais e aminoácidos. Existem patologias intestinais que influenciam na absorção desses nutrientes. Isso é muito importante. Entender que existem muitas doenças intestinais que impedem que o nosso organismo absorva esses nutrientes. Então, tem que realmente fazer essa utilização, essa suplementação. Senão, você vai ficar deficiente e a doença vai alojar ali, vai levar você a situações graves das doenças. Condições de pré e pós-cirúrgico, principalmente na questão bariátrica, a cirurgia bariátrica precisa fazer a suplementação. Condições metabólicas desfavoráveis, condições intrínsecas à própria substâncias, tem substâncias que não são boas para ser absorvida, então o organismo tem dificuldade até por razões intestinais, então você não consegue absorver esses nutrientes, então tem substâncias próprias que realmente não conseguem ser absorvidas. Antibiótico terapia, ou seja, o consumo de antibióticos atrapalha nessa absorção de vários nutrientes. Microvilosidades, as microvilosidades são aqueles... Se você olhar no intestino, você vê microvilosidades, são aqueles pequenas saliências, são micro mesmo, são pequenas saliências. Essas saliências, chamadas de vilosidades, micro, porque são bem pequenas, são elas que absorvem os nutrientes. É ali que nós captamos, pegamos os nutrientes e levamos, então, atravessamos essa barreira e jogamos para a corrente sanguínea. E tem
problemas de saúde que achata, alisa essas vilosidades, ficam lisas, né? Pessoas fumantes, pessoas que têm alto consumo de carnes, que é tóxica, que é inflamatória, alto consumo de leites e derivados, que também é inflamatório, deixa o intestino inflamado, se inflama, aumenta, né, o volume, a área, a superfície de absorção, ela aumenta, porém, ela achata ali essas microvilosidades, então você não consegue absorver os nutrientes através das microvilosidades. Síndrome desabsortiva, e hoje isso aqui é um grande problema, né? Grande parte da população tem esse problema, é um conjunto de sintomas, reações e sinais, né, que atrapalham essa absorção adequada dos nutrientes, chamada de síndrome desabsortiva. Também parasitas intestinais, vermes intestinais, a idade também é um fator que atrapalha muito a questão de absorção, por isso nós precisamos suplementar. E o que fazer agora? Qual a solução? A solução de tudo isso que nós apresentamos para você. Ser vegetariano? Está aí a pergunta, a interrogação, né? Ser vegetariano? Comer tudo orgânico? Suplementar? Na verdade, estas são as respostas. É ideal você ter uma alimentação que coloque no seu cardápio o máximo de alimentos de fontes orgânicas. Se possível, tudo orgânicos. Se você conseguir, tudo orgânicos. E tudo, obviamente, tudo vegetal. Tudo vegetal. Né? Nada de industrializados. O que passou pela indústria perdeu os seus valores nutricionais. Já foi mexido, já colocaram aditivos químicos que atrapalham a absorção, já tirou os nutrientes, já perdeu praticamente tudo. Então, o máximo de vegetais integrais. E, se possível, o máximo de orgânicos. E, mesmo assim, ainda suplementar. Vitamina B12, A, D e os outros, coenzima Q10, a K2, o complexo B, vitamina A, que é também muito deficiente nos alimentos, vitamina C, vitamina E, todos aqueles nutrientes que eu falei, que eu mencionei, precisam fazer suplementação. Mas agora eu vivo para suplementar? Gente, é assim, coloque no seu orçamento ali a sua suplementação. Da mesma forma que você vai para o mercado comprar alimentos, você coloque na sua listinha suplementos. Isso é importante, muito importante. Tem que suplementar mesmo. Hoje nós temos uma indústria que fornece alimentos pobres, isso eu acho que ficou bem entendido, fornece alimentos pobres em nutrientes. Então é necessário agora adicionar na nossa lista de compra os suplementos, os nutrientes, seja vitaminas, minerais e aminoácidos. E a melhor via de utilizar, sempre a via injetável. Por essas razões que eu já deixei claro. O processo de absorção é comprometido, então vamos fazer injetáveis. Passa na clínica, tem uma clínica de confiança, um profissional de confiança, passa lá de vez em quando. Não precisa suplementar todos os dias, gente. Isso aqui não é para todos os dias do ano, isso aqui é para de vez em quando. Passa lá uma vez por semana, durante ali umas 4 sessões, aí é uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, e faz uma bolsinha ou mesmo os injetáveis intramuscular, toma ali a sua injeçãozinha, beleza. Até porque esses nutrientes são cumulativos no nosso organismo. Não é tomou hoje, amanhã tem que tomar de novo. Não. Você faz uma vez por mês, durante uns 4, 5 sessões, depois de 6 meses você volta, faz de novo. Alguns casos, uma vez por ano, faz de novo. Então, precisa suplementar? Não precisa ser todos os dias. É de época em época. Se você tem um bom nutricionista ou um bom médico nutrólogo, ele vai te dar a sua orientação, vai prescrever um cronograma para você suplementar. Esses suplementos não são caros, são acessíveis a todo mundo, tranquilamente, e você consegue fazer isso aí trimestralmente, semestralmente ou mesmo anualmente. É necessário? Sim, é necessário. Ok? E eu quero deixar aqui nossos contatos mais uma vez, onde você pode nos encontrar. Nós temos o nosso canal no YouTube, Saúde Notável, temos a nossa clínica, o nosso Spa Detox, e aí está o nosso site, o nosso e-mail, as nossas redes sociais e o nosso Instagram. E eu fico por aqui, agradeço pela sua paciência de ficar esses longos minutos, esses longos minutos aí até o final, pegando essas informações que são úteis e importantes para a sua vida.
Grande abraço e eu passo a palavra aqui para nossa colega que está intermediando aqui a nossa palestra. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito bom, doutor Pedro. Ok, obrigado. Muita informação bacana, muita obrigado. informação, assim, inclusive sobre a vitamina B12. Essa semana eu levei a minha filha, ela está sendo acompanhada por uma neuropediatra, ela tem muito problema de cefaleia, né? E ela tem problema também de enxaqueca desde os 3 anos. A primeira, hoje ela tem 8. E 9, né, amor? 8. E desde a primeira crise de enxaqueca dela, ela teve aos 3 anos. E desde então, ela vem tendo crises, né? Uma vez por mês. E a questão da dor de cabeça dela também é constante. Ela tem de 2 a 3 vezes por semana. E não é questão do oftalmológica, né? Assim, de problema de vista. E aí a gente fez os exames e tudo, e a doutora falou sobre essa questão da carência da vitamina B12. E ela passou uso oral, né? Okay. E aí eu estou falando da questão via injetável, eu disse, nossa, uma informação aí bem precisa, né? Então, para o que a gente está vivendo. Gisele, então no caso, pessoal, do caso da Gisele, que tem uma filha com 9 anos, né, com enxaqueca, crise de enxaqueca, na verdade é bom fazer uma avaliação para saber a causa do problema, né? Mas é bom dar uma olhadinha no intestino também. O intestino preso dá muita enxaqueca. Talvez seja esse um problema, né? Ela falou também a questão dos hormônios também, sim, mas para bebê tal, desde 3 anos, talvez não seria muito a causa, né? Mas é bom fazer uma avaliação para a gente realmente chegar ali numa causa. Beleza. Okay? Mas a gente tem aqui algumas perguntas que enviaram. Por exemplo, o Agenildo, ele diz assim: queria saber, doutor Pedro, se a diabetes, quando ela é constatada, ela pode ser reversível. E quais as alternativas? Diabetes é uma doença que, pelos meios convencionais, não há cura. Mas é uma doença muito simples e fácil de ser revertida. A gente fala de reversão. A gente não fala de cura, a gente fala de reversão. É uma doença crônica de origem alimentar, ok? Eu costumo fazer uma analogia bem simples, para que todo mundo possa entender. Por exemplo, você não bebe bebida alcoólica. Se você fizer o teste do bafômetro, vai dar álcool no seu sangue? Se você não bebe. Se não bebe, não. Não vai dar. Não vai dar. Você não bebe, faz o teste do bafômetro, o bafômetro não vai dar álcool, você não bebeu. É a mesma coisa da glicose. A glicose está no alimento. Se você come alimentos com índice baixo de glicose, você pode fazer o bafômetro, o teste de glicose, você vai dar moderado, os níveis ideais, normais. Agora, se você vai num carboidrato ultraprocessado, trigo, por exemplo, e você come uma fatia que seja, uma fatia de pão, você mede antes, come depois de 5 minutos você mede de novo, vai estar lá nas nuvens. Você colocou glicose. A glicose é muito rápida. Mastigou, engoliu, rapidinho já está no sangue. É questão de poucos minutos. Então, se você tem diabetes, a diabetes é uma doença de origem alimentar. Se você quer reverter, muda os seus alimentos. Muda os seus alimentos, que você consegue reverter. Existe um médico nutrólogo, ele escreveu um livro, 21 dias para reverter a diabetes, tipo 2. 21 dias. E ele mostra isso no trabalho dele. Né? Em 21 dias você consegue reverter totalmente a sua diabetes. Jogar a glicose de 300, 400 para 70 e poucos, 80 e poucos. Só com alimentação. Só com alimentação. Por exemplo, porque o que você faz? Você pega os alimentos com carga e índices glicêmicos altos, substitui por alimentos com carga e índices glicêmicos baixos e moderados. Você não vai estar ingerindo, aí você não vai absorver, faz a medida da glicose, está normal. Simples assim. É só trocar os alimentos. Então, Genil, você que perguntou, é completamente possível reverter a diabetes. Ótimo. A Ozenilde, ela pergunta em relação à vitamina B12. Em quanto tempo suplementa a B12? B12 é uma vitamina que acumula no nosso organismo. Você pode fazer estoque de B12. O nosso consumo de B12 diariamente é cerca de 200 a 300 microgramas. Então, se você faz uma dosagem e no seu organismo, no marcador, né, lá no seu plasma, deu 1000 e pouquinho, quando é que você vai gastar tudo isso?
Até porque você vai estar consumindo alimentos que vai propiciar o seu organismo de produzir a B12, como eu já falei, que ela é fabricada no próprio organismo. Então, você vai estar mantendo essa dosagem. Então, fez a suplementação ideal, principalmente com vitamina B12, metilcobalamina, injetável, muscular, ó, nádega mesmo, né? Glúteo, não dói quase que nada, ok? Fez ali umas 3, 4 aplicações. E outro detalhe, não precisa ser 5.000, você está jogando dinheiro fora. 2.500, 1.000, às vezes eu faço suplementação de 500 microgramas e já dá resultado. Então não precisa doses altas. Ela vai acumular o seu organismo, ele vai usar muito pouco e vai ter uma taxa aí por muito tempo aí ideal. Ela não se preocupa com isso. Maravilha. E aí o Anderson, ele pergunta o seguinte: e quanto às carnes vegetais? Já temos estudos que evidenciam se entregam o que realmente prometem? Pois é. Carne vegetal, primeiro eu vou falar da carne vegetal de soja, proteína texturizada da soja. Não gosto muito pelo fato da soja não ser um alimento mais natural, né? Ele é transgênico, já não se sabe quantas vezes modificou geneticamente, então o alimento não é ideal mais para o consumo humano. Na verdade, eu costumo dizer que a soja é um alimento da vaca. Se você não quer ser uma vaca, então pare de comer soja. Porque, na verdade, é um produto altamente proteico. A soja ela tem aí uma média de 40% a 50% de proteína. O nosso organismo não consegue metabolizar, o fígado, os rins, tanta proteína alta concentrada assim, não consegue. Então, você vai ter uma inflamação hepática, uma inflamação renal, uma disfunção renal e hepática. Então, não convém comer soja. Soja é um alimento para boi, tá certo? E, na verdade, o boi também é um derivado da soja, né? Então, para você pensar, né? Na verdade, o boi é um produto do milho e derivado da soja, ok? Os dois são transgênicos. Voltando lá para as proteínas vegetais, são fontes realmente ideais, desde que não sejam processados ou ultraprocessados. Se você come uma fonte com castanhas, cereais, grãos, beleza. Você tem uma... Só para você ter uma ideia, a proteína da castanha ela tem uma absorção de 100%. A carne tem uma absorção, ela tem 25% na carne, 25%, ela absorve 11% e te entrega 4%. A biodisponibilidade da carne é apenas 4%, enquanto que a castanha te entrega 100%. Então, as fontes proteicas, todas elas, têm biodisponibilidade legal, muito boa. Com essa ressalva da soja aí, que é um problema muito sério para a nossa alimentação. O Marcos pergunta aqui algo que eu acho que eu acredito até que o senhor já respondeu. Mas é bom até eu só enfatizar. Ele pergunta assim, essas vitaminas de A a Z que a gente compra nas farmácias, okay, elas têm bom efeito? Então, complexos vitamínicos e minerais, que as indústrias entregam aí nas farmácias, você compra lá, não são ideais. Por quê? Alguns nutrientes competem com outros. Então, aquele que é mais rápido, que tem uma biosolubilidade menor, mais rápida, chega mais rápido no sítio ativo da célula, onde ele é absorvido, lá no seu receptor. O que chegar primeiro ocupa espaço do outro, aí o outro não é absorvido. Aí acaba que isso cai na distribuição, passa pelo fígado, é metabolizado e excretado. Você perde. Então, tomar complexos vitamínicos e minerais não é uma medida inteligente. Você pode tomar, mas poucos. Alguns, 4, 5, 6, no máximo uns 8 ali juntos. E sabendo a interação entre eles. O que compete com o quê? Se não compete, não tem competição, você pode usar tranquilamente, não vai ter problema. Vai absorver, é legal. Mas aqueles que competem, você tem que tirar fora. E esses complexos, eles colocam tudo lá, né? Tem 30 nutrientes juntos lá. Então, não é ideal. Você paga caro e vai tudo pro seu cocô e pro seu xixi. Ou seja, não é inteligente. Não é. Para a gente finalizar, temos a última pergunta aqui da Anne. Ela pergunta, qual a melhor forma de suplementar a coenzima Q10? Coenzima Q10 sempre via injetável, ok? Intramuscular. Ela é uma vitamina oleosa, não tem como fazer no soro, não pode. Então, é intramuscular. Tá? E é bacana, coenzima Q10, a gente usa ela com procaína, é um anestésico. Primeiro faz a uso da procaína, dá ali uns segundinhos, uns 10 segundos para ela anestesiar o local, aí você entra com a coenzima, aplica rapidinho, tranquilo, você sai dali bem andando, tranquilo. E ela é fundamental para despertar as mitocôndrias musculares, principalmente cardíacas. Fantástico, faça isso que você vai se dar de bem na sua vida. Maravilha. Doutor Pedro, a gente super agradece todas essas informações, né, valiosíssimas para a nossa saúde.
para o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental e espiritual. E a gente sabe que nós somos um ser que somos integrados. Essa questão do corpo, mente e espírito é junto, não tem como separar. Se eu estou mal fisicamente, eu também não estou bem. Eu estou mal psiquicamente e espiritualmente, né? Verdade. Então, muito obrigada, né, por essa riqueza de informação, a disponibilidade de estar aqui conosco. E a gente agradece também a todos que ficaram até esse momento conosco, né? Qualquer coisa, entre em contato aí com o Dr. Pedro no Instagram, no e-mail, e enfim, qualquer dúvida, mais mandando diretamente para ele, tá bom, gente? Muito obrigada e boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. A gente vai finalizar agora com uma oração, agradecendo a Deus aí por essa oportunidade, né? Oremos. Senhor Jesus, Pai